Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, uma terça-feira, 20 de outubro de 2020. Satisfação poder estar com você de novo, não é? E nessa terça-feira a gente abre aqui mais um programa que teria que exibir uma entrevista conforme previsão, não é? Conforme combinado, com o candidato ao Senado, Nilson Leitão, pelo PSDB. Entretanto, contudo, todavia, Nilson Leitão não compareceu ao compromisso firmado que começaria nesse instante, onde ele teria 50 minutos para expor suas ideias, propostas, enfim, como a gente tem feito com os demais candidatos ao Senado da República. Ele alegando aí a agenda no interior e, em função disso, não poderia estar aqui, como não está nesse momento e por conta disso, o Opinião de hoje não terá, então, a entrevista com o candidato Nilson Leitão. A gente lamenta, o espaço foi reservado com a melhor das intenções, que é, na verdade, trazer aqui a você a oportunidade de conhecer um pouco mais do candidato ou dos candidatos, no caso específico de hoje, do candidato tucano Nilson Leitão, que não veio. Está aqui a cadeira dele, vazia, e a gente lamenta mais uma vez, mas segue o barco. Lorenberg e eu, Lorenberg, professor, Lorenberg Alves e eu, a gente vai tocar o programa então normalmente com informações das eleições, informações, enfim, aquelas que lhe digam interesse. Lorenberg Alves, professor, muito bom tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A oportunidade foi dada e o candidato não aproveitou. Infelizmente não aproveitou. Veja, são 11 candidaturas ao Senado e só tem uma vaga. Quer dizer, 11 por uma vaga. Perder uma oportunidade de 50 minutos não é fácil para falar com o eleitor, para falar com o telespectador, para mostrar a importância da sua eleição para o Senado. E, no entanto, infelizmente, para os eleitores, para os filiados do partido PSDB, o Nilson Leitão, candidato ao Senado, não compareceu. A gente lamenta. Como eu já disse antes, a gente lamenta, porque isso nada mais é do que um descompromisso daquilo que foi firmado, né? Um desrespeito, talvez subestimar aí o eleitor e o telespectador por consequência. Segue o baile, segue a vida. A gente aqui não para, porque afinal de contas, opinião serve para lhe informar e muito bem informar. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a você que nos assiste também pela TV Pantanal na internet, na TV Pantanal no canal 22 e também na internet em qualquer canto do planeta. E também aí pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página da TV Pantanal no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, viu? É muito bom, você é a razão principal de estarmos aqui trabalhando noite a noite, trazendo de tudo, fazendo de tudo para que as informações cheguem na mais perfeita normalidade até você. Valeu? Então, por ser, não termos entrevistas, você pode, inclusive, se tiver aí o interesse, pode interagir com a gente. Tem assuntos importantes aqui sobre a questão eleitoral, tem um telefone 99932-2529, pode mandar seu WhatsApp opinando, não é? Sobre tudo o que está acontecendo aí nas eleições, enfim, e a gente vai ter uma satisfação muito grande de estar interagindo com você e tê-lo interagindo com a gente aqui. Ok? Dito isso, a gente vai trazer aqui uma matéria que é uma matéria que, sobre o e-título, o documento eleitoral digital foi atualizado e traz mais facilidades para os eleitores das eleições deste ano. A justificativa de ausência, por exemplo, poderá ser feita também pelo aplicativo. Vamos com a matéria aí do José Porto. Acompanhe. O e-título já funciona há vários anos, mas agora foi atualizado para cumprir com protocolos da Lei de Segurança de Dados do eleitor. O documento digital também vem com a foto do eleitor e poderá ser o único a ser apresentado na sessão eleitoral. Por isso, a atualização tecnológica na plataforma. Nós estamos passando por um processo de transformação digital na Justiça Eleitoral. Nós temos agora, inclusive, o teste em 3 municípios diferentes de votação online por empresas privadas que estão apresentando a tecnologia para a Justiça Eleitoral. E o e-título tem começado a encaminhar para se tornar uma espécie de cartório virtual, né?
em que o eleitor possa trazer para dentro desse aplicativo todas as suas necessidades. Então, quitação eleitoral, suas justificativas, o seu próprio documento de eleitoral, né? Então, faz parte dessa mudança tecnológica que a Justiça Eleitoral vem trazendo, que foi acelerado, obviamente, pela pandemia, né? A pandemia criou acelerou um pouco esse processo, mas era um processo que já vinha acontecendo na Justiça Eleitoral. Mas o e-título só funciona para os eleitores que fizeram o recadastramento com a biometria. Só em Cuiabá e Várzea Grande, são 120 mil eleitores que estão com os títulos cancelados e não poderão votar nas eleições deste ano. Uma das novidades com a atualização do aplicativo e-título é que o eleitor ganha mais serviços nessas eleições. A justificativa de ausência na sessão eleitoral para aquele eleitor que não conseguir votar ou que estiver fora da sua cidade poderá ser feita pelo próprio aplicativo. Nas eleições deste ano, as urnas para justificativas não serão instaladas. A partir desse momento, então, o e-título permite a justificativa, por exemplo, dos eleitores no dia da eleição. Anteriormente, o eleitor precisava se deslocar uma sessão eleitoral para justificar a sua ausência, desde que ele estivesse no município diferente de onde vota. E a partir dessa eleição, ele poderá fazer isso via e-título. Então, basta entrar no aplicativo, justificar pelo GPS, ele vai pegar já a localização, comprovar que está fora do município e faz a sua justificativa. O e-título também ajuda o eleitor a melhorar o nível de biossegurança na hora de votar. Para fazer a atualização, o procedimento é bastante simples na plataforma do aplicativo. A foto ela foi coletada no processo de revisão biométrica. Então, quem pode usar o e-título para votar é só quem passou pelo processo de revisão. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a foto foi retirada das versões anteriores porque é necessário pedir autorização para o usuário, para o eleitor, para que nós possamos exibir a foto no aplicativo. Então, para aqueles que já tiveram coleta biométrica, é necessário que ele atualize o aplicativo para a última versão e apague seus dados, né? Então, vai no menu Opções e apague os dados e faça seu novo cadastro, refaça seu cadastro, né? Lembrando que se a pessoa esqueceu a senha que estava no e-título, ele pode clicar em Esqueci minha senha e vai ser cadastrado uma nova senha, já que ele apagou todos os dados do aplicativo. A tecnologia a serviço do processo eleitoral aí. E aí, Lorenberg Alves, eu gostaria de abordar o seguinte, rapaz. Já temos aí uma pandemia, uma loucura toda que provocou um caos e as pessoas estão assustadas ainda. Houve uma mudança agora brusca, não é, dos tempos para cá, de um mês para cá, não se podia, há um mês atrás, não se podia sair, não se podia fazer, não se podia ir ao enterro de um parente. Agora já se dá um jeito para votar. Bom, já tem essa indignação de grande parte da população. Aí vem a tecnologia, para somar, obviamente, que traz essa possibilidade aí de o cara, inclusive, não votar, né? Se ele pode justificar. E eu queria saber a sua opinião aí sobre essa tecnologia, se ela mais beneficia nesse sentido, considerando a pandemia, ou se ela vai trazer algum tipo de transtorno. Qual que é a avaliação sua? Paulo, a tecnologia existe, o avanço tecnológico existem e a gente tem que preservar e garantir isso mesmo para o benefício de todos nós. Ora, veja como era antes da tecnologia. Alguém deixou de votar por alguma razão ou está fora do seu domicílio eleitoral, ele corria ao correio para justificar a sua ausência na sua sessão. Hoje, através do aplicativo, ele pode fazer isso. Ou seja, não vai pegar uma fila, Paulo, para justificar. Isso é um ganho interessante e muito bom. Nós temos que usar sempre a tecnologia, mas é bom a gente estar sempre lembrando que é muito melhor. Eu, particularmente, sou defensor disso, que as pessoas que puderem e tiverem condições vão à sua sessão para votar. Até porque esse é um exercício, independentemente, no Brasil é obrigatório ir à sua sessão. É, de fato, obrigatório ir à sua sessão. Mas valorize isso. Veja um ponto que é muito interessante, amigos. Mais de 640 pessoas da chamada terceira idade, idosas, vamos traduzir em miúdos, são candidatos nesta eleição. A imensa maioria deles... Quantas pessoas? Mais de 640 pessoas no país todo. No país. E a maioria deles
exatamente para o cargo de vereador. Veja, amigos, se alguém que já passou do período de votar, porque aos 70 anos, depois de 70 anos, Paulo, a pessoa não é mais obrigada a ir à sua sessão. Ora, tem um grupo muito grande daquele universo de 640 que estão sendo candidatos. Portanto, é uma forma de nós valorizarmos o nosso voto. E aí vem uma palavrinha lá no final da urna eletrônica, quando a gente aperta todas as teclas, fazemos todos os nossos votos, aparecem a palavra fim na urna eletrônica. Aquela palavra fim não significa o final da tarefa do cidadão. Pode até ser o final da tarefa do votante, do eleitor, mas do cidadão não, porque a partir dali começa a tarefa maior do cidadão. Começar a observar qual é a lista de aprovados, tanto para a Câmara cuiabana ou de outro município brasileiro, como para chefiar as prefeituras e também a vaga de senador. Então, tudo isso é tarefa do cidadão, cuidar, preocupar com isso e observar, a partir dos eleitos, a partir daquele momento, observar para e passo todas as ações. Que é aí que começa, né? Exatamente. Depois que elege que começa o processo a tarefa. De fiscalizar mesmo. Porque é muito simples, Paulo. Olha, tem muitos eleitores assim. O que eles fazem? Eles vão à sua sessão, votam e depois voltam para casa, fica de braços cruzados, Não é esperando que alguém faça a sua tarefa. Não é bem assim. Por que cada um de nós comecemos a observar cada passo daquela pessoa que nós ajudamos a eleger, ainda que nós não ajudamos a eleger. Veja, um candidato a vereador teve lá, digamos, 5.000 votos. Eu não votei para ele, o Paulo não votou para ele. Isso não significa necessariamente que ele não seja representante do conjunto do munícipe cuiabano. Foi escolhido pelo sistema democrático. Foi escolhido. Portanto, ele não representa apenas quem votou nele, aqueles 5.000 eleitores, não. Ele representa o conjunto do munícipe. Cabe a cada um de nós observarmos e analisarmos o comportamento e as ações desse eleito. E agora fica também aí essa questão da dúvida quanto à segurança, né, Lorenberg? Porque tecnologia é bom, vai poder justificar, vai poder fazer uma série de coisas que outra hora não se podia fazer. Mas aí ainda tem a dúvida sobre, poxa, é interessante exercer a cidadania, como você disse aí, só que temos que ter essa garantia de que não teremos essa aglomeração e o problema de risco de contágio, né, nas sessões, ainda que as coisas estejam mais fluindo pelo que diz a Justiça Eleitoral, vão fluir de forma mais tranquila, mas não se tem essa garantia. O que se sabe é que as pessoas vão lá, vão ficar perfiladas, aguardando o seu horário de votar, e pode ter esse contato aí, né? Então, a gente ainda tem que admitir que existe esse temor das pessoas. Paulo, mas pelo que eu estou sabendo, pode ser que eu esteja equivocado, fica 1 hora antes do que era comum abrir a sessão. 1 hora antes. E tem mais um outro detalhe. Não será usado, parece-me, a biometria na sua sessão. Até para evitar o contágio. Né? Que todo mundo coloca o dedão ali, vai ter problemas. E um outro detalhe, ao invés de você pegar a caneta lá do mesário, por que não levar a sua própria caneta? Por que não levar uma luva para quando você acionar a tecla da urna eletrônica? Por que não levar o álcool gel e jogar lá o álcool lá na tecla para poder apertar o dedo? Tudo isso nós podemos fazer sem muito sacrifício. Verdade. E olha, falando ainda sobre eleições 2020, falar aqui sobre os preparativos, né, para esse pleito de 2020, os eleitores passam a contar então, a partir de agora, com um número de WhatsApp. É um número de WhatsApp da Justiça Eleitoral por meio deste canal de comunicação e também
é possível obter aí várias informações, como, por exemplo, aí, o local de votação, entre outras informações. O Antônio Carlos Silva tem mais detalhes nessa matéria. Em toda eleição, os locais de votação nem sempre são os mesmos. Por isso, cabe a cada eleitor fazer uma checagem antes do dia do pleito, no caso do primeiro turno, 15 de novembro, para saber onde vai votar. Sobre isso, a gente conversa agora com o coordenador de sistemas eleitorais. Salomão, no caso de Mato Grosso, são quantas sessões eleitorais no estado e destas, quantas mudaram de local de votação e sob qual justificativo? Foram muito poucas situações de alteração, né? Só 27 dentre 1.478. Né? São situações que a escola, por motivo de obra, reforma, não vão estar disponíveis. Então, a zona fez uma realocação. Como que o eleitor fica sabendo se a sessão dele é a mesma da eleição de 2018 ou se mudou o local de votação? Então, tem várias formas, vários serviços que ele pode buscar. Uma delas é o site do TRE ou do TSE. Também tem o telefone da ouvidoria, né, o 0800. E também há o aplicativo e-título. E, além de tudo isso, tem também uma novidade do WhatsApp, que é o serviço que o TSE colocou à disposição do eleitor. Automaticamente, acessou esses caminhos, aí, esses canais de comunicação, a pessoa fica sabendo. Isso, ele vai esclarecer várias dúvidas e também descobrir o local de votação, a sessão onde vota. E por que é importante fazer isto antes da eleição, não deixar para fazer isso no dia 15 de novembro? No dia é muito em cima, né? O eleitor pode se perder, pode se desorganizar. Então, é bom com antecedência, na semana anterior, ele busque esse endereço do local de votação, assim como também procure revisar o seu candidato, né? O número do candidato que vai votar. Muito obrigado aí pela entrevista, até a próxima. Então, para quem quiser saber mais informações, a novidade é o WhatsApp da Justiça Eleitoral. Anote aí o número para você saber não só o local de votação, como também outras informações, tudo automaticamente. Anote aí o número do WhatsApp da Justiça Eleitoral. O DDD é 61, o número 99637 1078. 61 99637 1078. Tem o telefone também da ouvidoria, 0800 642 8191, 0800 642 8191. Tem também a loja do aplicativo, do e-título, tanto para o sistema de celular que você usa, e ainda o site da Justiça Eleitoral aqui em Mato Grosso, tre-mt.jus.br. Anotou aí, não é? Então, vou repassar aqui essa informação que é importantíssimo você ter aí, inclusive, porque no dia vai ser uma correria, geralmente é uma correria, e é bom ter essa tecnologia à sua disposição. O WhatsApp, principalmente, o número para que você obtenha mais informações, cadastre aí no seu celular 61 99637 1078. 61 99637 1078. Telefone, esse é para você cadastrar para o WhatsApp. Tem também o telefone da ouvidoria da Justiça Eleitoral, que é o 0800 642 8191, tá? Esse da ouvidoria, 0800 642 8191. Então, mão na roda, além do site propriamente aí, a gente falou também aqui já do e-título, são ferramentas tecnológicas que vão te auxiliar bem para esse processo eleitoral que acontece agora em 15 de novembro. Antes de seguir aqui, chamar a próxima matéria, Lorenberg, eu gostaria que você e eu, vamos tocar aqui num assunto bem rapidinho, sobre como que você está vendo aí esse processo das duas eleições simultâneas, não é? Algo, Mato Grosso é um fator novo, né? Já que temos uma suplementar aí. Como que você está vendo aí em diante da pandemia, inclusive, não é? Você acha que já está com cara mesmo de campanha? O Mato Grossense, o cuiabano, o vazagrandense está ligado nas eleições, ou acho que não pegou ainda e vai ser morna? Olha, Paulo, a sua questão é muito interessante, porque algumas pessoas que era comum em períodos de campanha eleitoral em anos anteriores estarem à frente, estar conversando, estar discutindo, desta vez nós não temos
um grande número de pessoas. Mesmo nos grupos de WhatsApp, a discussão, a conversa é muito pouca. Deveria ter muito mais, mas a pandemia mudou o nosso comportamento, mudou o comportamento de todo mundo. Não é o comportamento apenas meu, apenas do Paulo, apenas do Gerson, não, é o conjunto da sociedade brasileira foi obrigada a mudar o seu comportamento. E na eleição também. Portanto, o distanciamento, pelo menos nesse momento, é necessário por todos nós. Embora nós já presenciamos, nós já vimos, nós já lemos de que candidatos, não apenas em Mato Grosso, mas no país todo, candidatos fazendo aglomeração, candidatos juntando com um grupo maior de pessoas. Isso pode dar asas ao vírus, porque o vírus depende exatamente disso, do contato com as outras pessoas para espalhar o seu veneno que tem matado gente, matado pessoas. Só no Mato Grosso tem mais de 3.000 pessoas morreram por conta do coronavírus. São mais de 40 médicos morreram no Brasil. Só em Mato Grosso, 19 médicos morreram. Aliás, é uma coisa interessantíssima, a imprensa deveria publicar isso. Recentemente, alguns dias atrás, os médicos se reorganizaram, Paulo, e fizeram um evento para homenagear os colegas que morreram na pandemia. Esse é um evento belíssimo, não apenas para os médicos, mas um evento belíssimo para o conjunto da sociedade. Foi mais de 2 horas de programação. Eu vi isso. Você viu, chegou de ver? E eu vi, e eu estendo também aos demais profissionais da saúde, né? Os enfermeiros também, né? As pessoas que estão na linha de frente realmente, que infelizmente não resistiram à Covid. Muitos desses médicos, muitos desses enfermeiros estavam de fato na linha de frente. Então, quer dizer, olha, não custa. Esse é um tipo de evento, Paulo, que deveria ser estendido para todas as pessoas. Com certeza. Não apenas para um determinado grupo, A, B ou C. Por isso eu estou elogiando aqui o evento que foi organizado, e muito bem organizado, por parte de um conjunto de pessoas para homenagear os médicos que morreram na pandemia em Mato Grosso. E essa semana foi comemorado o Dia do Médico, né? Que merecem, todos os médicos merecem, e enfermeiros e os profissionais da saúde como um todo merecem o nosso reconhecimento aqui, nossa solidariedade, nossa força e admiração também. Olha, ainda falando de eleições 2020, elas acontecem no próximo dia 15, como dissemos já aqui, 15 de novembro. E o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, explica, né, aí a questão de ordem, a forma de escolher aí os candidatos, enfim, os detalhes propriamente, para quando você chegar lá no dia 15 ter maior facilidade de decidir, de escolher, de achar o nome do seu candidato, enfim. A Sâmia Mauad tem mais informações. Mais de 2.300.000 eleitores devem ir às urnas no próximo dia 15 de novembro para a escolha dos candidatos a vereador, prefeito e também para a eleição suplementar ao Senado. Em Mato Grosso é diferenciado do restante do país. A gente tem uma eleição suplementar. Então, além do voto para vereador e prefeito, tem o voto para senador, nessa ordem. E a questão dos dígitos ali? Então, vereador são 5 dígitos. Na sequência, prefeito com 2 dígitos e depois o senador com 3 dígitos. O Tribunal Superior Eleitoral ainda disponibilizou um simulador de votação para aqueles eleitores que ainda têm dúvida. No site do TRE tem uma aba lá de eleições, né, que o eleitor pode procurar e fazer o teste. Ele vai votar como se fosse numa urna. Ele escolhe os candidatos, ele pode votar branco, pode votar nulo, pode corrigir o voto, né? Pode fazer todos os testes. No dia da votação, a orientação é que os eleitores levem uma colinha para ajudar a não esquecer o número dos candidatos. Isso, a colinha é importante, é necessário, até para o eleitor não se confundir, né? Ele já, previamente, ele seleciona os candidatos, vê os números dos candidatos e leva para seguir na ordem correta também, né? Nessa ordem de vereador, prefeito e senador. A Justiça Eleitoral fazendo de tudo para, né,
pelo menos o papel está sendo feito aí para facilitar. Não será por falta de informação e de facilidade de acesso à informação que as pessoas terão, não é? Para não votar. Como você disse aí, não é, é um ato de cidadania e está aí a Justiça fazendo o seu trabalho. A Justiça Eleitoral, Paulo, De Mato Grosso, inclusive, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso sempre esteve à frente, né? sempre esteve à frente e todos nós devemos elogiar a Justiça Eleitoral sempre nesse momento. É bom lembrar, eu sempre já disse isso, a Justiça Eleitoral talvez seja, e eu não tenho a menor dúvida disso, o item da Justiça de uma forma geral, do Judiciário de uma forma geral, mais organizado no ano eleitoral. Começa o ano eleitoral, apesar da pandemia, mas esse ano eleitoral começou exatamente com a resolução baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesta resolução está ali todas as regras, todas as normas, todo o procedimento utilizado e todos os TREs seguem rigorosamente esse período todo, religiosamente. Agora, é bom lembrar também que por conta da pandemia e por conta de uma eleição suplementar, nós tivemos uma alteração, ou duas alterações significativas nesse jogo eleitoral, Paulo. A primeira delas, não se pode perder de vista, que nós tínhamos a eleição suplementar para dia 26 de abril, a eleição para dia 26 de abril. Foi adiada. Foi adiada, foi jogada para juntamente com a eleição de prefeito e vereador, que também, por sua vez, sofreu uma alteração. Ao invés de ser a data em outubro, foi jogada para o dia 15 de novembro, por conta exatamente da pandemia. Aquilo que todos nós sabemos, e nós já falamos aqui, tanto Paulo quanto eu, de que a pandemia mudou o comportamento, mudou a nossa maneira de ver as coisas e nós mudamos também, ou a Justiça Eleitoral mudou a data da eleição. É importante você se atentar para esses assuntos aí, porque olha só, tem muita gente indignada por conta da pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente está com problema, teve problema de saúde, foi acometido pela Covid ou teve algum parente, e aí isso causa indignação por conta de todo o transtorno que causou. Só que, gente, é importante quando a Justiça Eleitoral se estende, se desdobra para colocar à disposição do cidadão, do eleitor, todos os mecanismos para que você possa votar, porque a importância de votar, ela é preponderante. Porque se você não votar, você está consentindo um sistema, uma monotonia, um ritmo, onde se precisa de mudança, onde se precisa que as coisas avancem. E se você não for lá exercer seu papel de cidadão, o que vai acontecer? Você vai dar margem para o continuismo ou para aquilo que precisa ser feito não acontecer, ou para que os mesmos que você reprova continuem no poder e daí por diante. Então, cidadania. Se você não faz, se você não gosta de política, aquele que é do mal e que gosta de política vai continuar atuando, agindo, e você não vai poder, com a única arma poderosa que você tem, de impedir ou de promover essas mudanças aí. Ou não, Lulemberg? Está correto, Paulo. É isso. Está correto. Se eu me recuso a ir à sessão, se eu me recuso a votar, outras pessoas decidirão por mim. Porque, veja, amigos, vamos ser honestos aqui, vamos colocar todas as cartas na mesa. No sistema eleitoral brasileiro, o que conta são votos válidos. Votos nulos, votos brancos, a não ida à sessão não contam. Só os votos válidos. Para o amigo telespectador entender melhor, por exemplo, o partido, que agora não tem mais coligação a proporcional, o partido para eleger um representante na Câmara de Vereadores, é preciso atingir um número que nós chamamos de coeficiente eleitoral, que ainda não caiu. Como que é tirado esse número? Você pega o número de votos válidos para a Câmara de Vereadores e divide pelo número de cadeiras que tem na Câmara de Vereadores. No nosso caso, por 25 cadeiras. O resultado
é exatamente aquele número de votos que o partido precisa para eleger um representante. Certo. Agora vamos falar de cultura. Os artistas mato-grossenses estão perdendo renda durante esta pandemia da Covid-19, rapaz. Esses profissionais podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 1.800 da Lei Federal Aldir Blanc. Mas atenção, hein? O prazo termina no próximo sábado, dia 24, e quem tem mais detalhes, não é? É o Antônio Carlos Silva nessa reportagem. Acompanhe. A Avenir tem ajudado artesãos e dançarinos de Siriri a solicitarem o benefício. Em Mato Grosso, os artistas podem requerer o auxílio emergencial total de R$ 1.800 da Lei Federal Aldir Blanc pelo site estadodoamanhã.com.br até o próximo sábado, dia 24. Até o dia 24 é o prazo final para que as pessoas físicas façam seu cadastro no portal Estado do Amanhã, onde ela pode cadastrar como pessoa física e vai para avaliação tanto do DataPrev quanto da controladoria e seguindo esses regramentos do que pode e do que não pode. Essa plataforma Estado do Amanhã, eu costumo dizer que ela tira nós artistas mato-grossenses da posição de indigentes da cultura. Ou seja, agora tanto a Secretaria de Estado de Cultura, né, o governo, a prefeitura, o poder público pode mapear os artistas mato-grossenses. Ou seja, aonde estão, quem são, o que fazem, o que produzem, né? O auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc foi criado pelo governo federal para garantir uma renda mínima aos artistas que estão passando por dificuldades financeiras durante esta pandemia da Covid-19. Mas nem todos os produtores culturais podem solicitar o benefício. Todos os artistas, né, cuiabanos, mato-grossenses, que não receberam aquele auxílio emergencial do governo federal, que não tem carteira assinada, algum emprego formalizado, né, uma renda também superior a R$ 28 mil a partir do ano de 2018, anual, né, essas são questões que tiram a possibilidade da pessoa receber esse auxílio básico, renda básica para o artista. Mas tem muitos artistas cuiabanos e mato-grossenses que se enquadram para receber esse auxílio e devem se cadastrar o quanto antes para poder ter acesso a esse recurso. Aproximadamente no final da semana passada eu tinha olhado, se não me engano, 24 mil pessoas apenas no Brasil conseguiram fazer uso dessa lei. Mas pessoas físicas. Mas o que é importante? É importante que o dinheiro de pessoa física, ele migra automaticamente para os editais. Está na Lei Federal Aldir Blanc, dos 15 milhões de reais destinados a Mato Grosso, o dinheiro que não for solicitado pelos artistas matogrossenses será incorporado aos 10 milhões de reais que irão financiar manifestações culturais através de editais. Na próxima semana nós devemos estar lançando esses editais, onde nós teremos inúmeros projetos que foram pensados, trabalhados com o Conselho Estadual de Cultura, com a sociedade civil organizada, com os segmentos, para construir diversos editais, para que esse dinheiro, esse auxílio emergencial chegue ao artista, ao produtor cultural, a todos os trabalhadores da cadeia da cultura. Todos os artistas, coletivos, grupos podem ter acesso a esse recurso, escrevendo um bom projeto, participando, né? Vai ser uma forma de fomentar a cultura no nosso estado e também se beneficiar desse auxílio, porque nós que produzimos cultura, nós que produzimos arte, fomos pessoas chaves importantes nesse processo de pandemia. E isso é um mínimo reconhecimento de todo esse trabalho. Tomou nota? Então, olha só, é sábado, hein? Termina no próximo sábado, dia 24. Não perca tempo não, você que é artista, eu sei que a crise, a pandemia aí pegou muita gente de cheio e temos aqui artistas plásticos, músicos, enfim, que estão aí numa pindaíba, estão numa dificuldade enorme. Então, antes que esse dinheiro seja remanejado para outras fontes, não é? Faça a sua parte, o cadastro, solicitar aí o auxílio emergencial, são R$ 1.800, que já dá uma mão na roda, né, Leonberto? Porque, afinal de contas, não é? Tem os critérios? Tem, que não pode ter recebido R$ 600 de emergência, tem que ter uma renda aí em 2018, mas tem muita gente que cabe, e muita gente está aí, ou não sabe, ou não tomou iniciativa ainda e o tempo está acabando.
Com certeza, Paulo. Esse auxílio emergencial é imprescindível, é muito bom, porque vai cair nas mãos exatamente do artista que não tem, ou que foge, melhor dizendo, que aquele rendimento teve um ganho muito interessante no ano passado, ele não vai fazer jus a esse auxílio emergencial. Mas, amigos, eu conheço muitos artistas, o Paulo deve conhecer muito mais do que eu. Tem muitos artistas que sobrevivem exatamente da sua arte. Exatamente do público, daquilo, né? Do público. Ora, com a pandemia, ele não pôde exercer a sua atividade artística. E isso não apenas ele sente falta disso, mas também ele sente falta do dinheiro no seu bolso. Porque ele sobrevive daquilo que ele faz. E, portanto, amigos, esse auxílio emergencial é imprescindível para a sobrevivência desse artista. Eu digo mais ainda, para ele continuar a exercer a sua atividade. Esse é o mais importante de tudo, Paulo. Não adianta acabar a pandemia, porque aquela pessoa que sempre exerceu uma atividade artística, por conta do desemprego, por conta da falta de público, ele vai para uma outra esfera de trabalho. Sim. E nós perdemos, todos nós perdemos um grande artista por conta disso. E por falar em perder artista, não é? E a nota que a gente lamenta é que, por falar em artista, só essa pandemia aí já levou aqui da Grande Cuiabá 3 artistas plásticos. É verdade. 3 ou 4? 3 ou 4. 3, né? 3, é isso mesmo. E aí pessoas que não podiam trabalhar e que depois contraíram e infelizmente não resistiram ao vírus, né? O Adi Sodré é um deles, foi infelizmente aí uma das vítimas fatais. E agora, fora essa questão propriamente aí do auxílio para os artistas, outras classes também estão padecendo aí, não é? Que precisam. Falou-se aqui, a gente trouxe aqui nessa bancada aqui salvo engano, a secretária de emprego aqui do município de Cuiabá, dizendo que a prefeitura estaria arquitetando aí um voucherzinho para os feirantes, não é? É verdade. Que poderia colocar em prática, depois não se falou mais nisso, não se sabe se foi colocado em prática. Aliás, o projeto já foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Pelo número de pessoas, não me lembro bem se foram 16 ou 18 vereadores que estiveram presentes à sessão, todos eles votaram a favor. E aí a prefeitura pode ajudar e muito. Eu não sei, aí, amigo telespectador, me perdoe se eu não tenho essa informação. Talvez a prefeitura já tenha pago, inclusive, e eu não sei disso. Mas que é um auxílio importante. Iniciativa boa. Porque muitas pessoas, mas muitas pessoas, perderam a possibilidade de continuar fazendo aquilo que ele gosta e sempre fez. Rebeca, quando encerrar aqui o programa de hoje, quero abordar contigo ainda para falar de eleição. Vamos traçar um paralelo aqui. O candidato que está hoje pedindo voto, ele sendo candidato ao posto de prefeito, está juntando a situação com o candidato do Senado, estão meio que juntando a situação toda e fazendo algo meio que... Você vê que teve candidato aqui nessa bancada ao Senado que, né, já fez aqui o merchanzinho aqui, a chamadinha para o candidato ao prefeito e tudo mais, não é? Estão aproveitando o bojo para fazer a coisa acontecer de forma simultânea, não é? Exatamente. É um grupo, Paulo. geralmente é grupo. Isso, e os candidatos que fazem isso, eles estão certos. Há uma eleição casada entre o candidato ao Senado com o candidato a prefeito. Ele pode pedir votos. Ele pode aqui na bancada e pede voto ao prefeito. Não há impedimento algum. Sim. Assim como o candidato a prefeito pedir votos para o candidato ao Senado. Não há nenhum impedimento. Porque esse casamento é necessário, porque o prefeito pode sim juntar votos para o seu candidato ao Senado e o inverso também é verdadeiro. Então há, de fato, uma eleição casada aí. O que você está achando aí desse nível da campanha para prefeito aqui na cidade de Cuiabá, principalmente?
A gente teve um debate agora no Grupo Gazeta, não é? Na TV Vila Real. Foi de dia, foi diferente daqueles anteriores, não é? Que pareceu meio xoxo, mas serviu de um parâmetro, de um termômetro muito grande, né? Olha, eu sempre vou ser favorável e vou sempre defender o debate, independentemente se nós estamos ou não em pandemia. Porque o debate, amigos, é muito diferente daquela gravação que é jogada no horário político eleitoral. Aquela gravação, se não deu certo, grava-se de novo. Passa o dia todo gravando e depois joga no horário político eleitoral aquele que ficou melhor. O debate é ao vivo. O debate é diferente. O debate é ao vivo, é uma conversa diretamente com o telespectador. E um gesto, às vezes é uma longa frase. Uma indecisão em afirmar ou negar determinadas coisas pode soar como uma insegurança do candidato. Uma frase errada pode comprometer o cara. Pode comprometer. Porque o telespectador, ele está atento a tudo isso, ao seu gesto, à sua forma de expressar, à sua maneira de conversar. Porque o debate é exatamente essa. É uma conversa dos candidatos com os seus eleitores, para persuadi-los, para convencer aquele eleitor de votar A, B ou C. Agora, de uma forma geral, Paulo, eu já disse isso em outros momentos para você e vou dizer agora para o amigo telespectador. Eu não gostei do debate, porque foi muito fraco, a meu juízo. Foi. Eu esperava... Mas vem outra aí. Vem outra aí que a gente espera que seja melhor. Gente, olha, a gente tem que encerrar o programa. São 8h29, foi muito bom estar com você aqui. Lamento mais uma vez a não vinda de Nilson Leitão, candidato ao Senado da República, que deveria estar aqui hoje. Não veio, infelizmente, não é? Amanhã a gente vai exibir aqui uma entrevista ao vivo com outro candidato ao Senado, que é José Pedro Táxis, governador, e também que postula aí a condição de senador da República às 7h40 da noite. Pedro Táxis aqui ao vivo no Opinião, amanhã aqui, quarta-feira, no Canal 22. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. E até amanhã, amigo telespectador. Então tá, fica assim então. Uma ótima noite para você, fica bem, fica com Deus também.